Neste episódio, exploramos tudo aquilo que você tem carregado, mas que nunca foi seu. Desde as emoções e expectativas dos outros, até a forma como te veem e te tratam. Falamos sobre por que tentar consertar as pessoas te prende e como assumir responsabilidades que não são suas te afasta de quem você realmente é. Este episódio é sobre soltar. Soltar a culpa que não é sua, a pressão que não te pertence e papéis que você nunca deveria ter assumido. Oi, gente, eu sou a Renee e bem-vindos a outro episódio de Love Hacks. Então, vamos falando. Uma das coisas mais pesadas que a gente carrega são as emoções dos outros. Você começa a pensar: será que eu falei algo errado? Será que magoei? Devia ter feito diferente? E de repente você fica revivendo tudo na cabeça, se ajustando, se controlando, pensando demais, tentando garantir que ninguém se sinta mal por sua causa. Mas a verdade é, você pode ser gentil, cuidadoso, atencioso, ou atenciosa, falo pelos dois, sexos. E mesmo assim alguém se machucar, não porque você falhou, mas porque a pessoa está reagindo a partir da própria história, das próprias feridas, das próprias expectativas, do próprio estado emocional. E se você assumir isso, você nunca vai ter paz. Nunca vai ter paz. E não é a sua culpa. Se a sua namorada ou namorado foi golpeado na relação anterior e tá traumatizado, você não tem culpa, né? Se ele ou ela tem medo de fazer coisas porque alguma coisa faz lembrar essa outra experiência, não é culpa sua, né? Então, você não vai ter paz. Então, você não deve nem tentar controlar algo que nunca esteve sob seu controle, né? Você não tem controle do passado, né? Tem que pensar nisso, porque às vezes, sim, a gente assume coisas que nada a ver. E não deve trazer as coisas do passado na nova relação, dentro da nova relação. Se a namorada bateu em você, e você, estou falando de uma namorada que abusou fisicamente de você e você não reaccionou, não fez nada, ou só falou palavrão, ou whatever. E aí você acabou essa relação, aí depois de um ano você tem outra relação, e aí com a sua nova namorada você está esperando que ela vai atacar, ou você começa a atacar porque está acostumado. Pode ser da outra forma. Você pode ser uma mulher que foi abusada na relação, machucada fisicamente, obviamente mentalmente também, mas fisicamente. Aí você chega com um novo namorado e você está esperando que ele bata em você.
Isso não tá certo, porque você já tá pondo o mesmo papel na nova pessoa, né? Pensa nisso. Não pode repetir a mesma história. Mas por isso também a gente tem que aprender dos erros. Agora, outra coisa que a gente carrega é a forma como os outros nos veem. A gente quer ser entendido, quer ser aceito, quer ser visto do jeito certo. Então a gente se adapta, se filtra, muda a forma de falar, de agir. Mas não importa o que você faça, as pessoas vão te interpretar do jeito delas. Então você não tem controle, né? Você pode ser gente boa, mas pode ter gente que não goste de você. Eu sei de um caso, por exemplo, de uma mulher que é muito boa pessoa, né? Mas ela estava saindo com um cara divorciado que tinha filhas. E um filho também, mas tinha 2 filhas. E ele já tinha saído com outras mulheres divorciadas. Ele divorciado também, né? Deixa eu beber alguma coisa. Daí, o cara gostou desta mulher e vice-versa. Ele tá divorciado, né? E as filhas dele são adultas. O filho que não liga tem sua própria vida. Mas as filhas são muito ciumentas. E não são novinhas, não. Sabe? Então, elas ficaram mais bem a pequena, né? Que não é pequena. Tem 35 anos, né? Mas ficou interferindo porque ela mora com o pai. E a relação basicamente morreu, porque a mulher falou, olha, eu também tenho filhos, tenho 2 filhos, são homens, não são adultos, mas não são crianças, são adolescentes, mas não ficam tão zangados que nem a sua filha, e não dá para ter uma relação assim, né? Então, a mulher se deu, sabe, viu que a moça nunca ia mudar, mas o homem, ele não fez nada para ajudar a situação. Eu não estou falando de, sabe, eu vou ser tua nova mãe, ou não sei se fala madrasta ou não, mas ele não ajudou em nada, sabe? Então a mulher também falou, você não tem que falar disso com a tua filha, mas ela já é adulta, né? Você tá divorciado, né? Ela não tem 5 anos, não. Tem 35, né? E olha, meus filhos não ficam, desculpe os palavrões, mas não ficam enchendo o saco, né? Não ficam falando porque eles têm as suas vidas, suas namoradas, etc. Se não tem, fazem, sabe, esportes, tem hobbies, sabe? Vão pro cinema com os amigos, primos, sabe? Então aí, eu acho que a mulher agiu bem porque o homem não estava reagindo bem, né? E ele estava dando preferência para a filha. Então, se você vai dar preferência assim todo o tempo para uma pessoa adulta, sei que é sua filha, né? Mas você está dando preferência, você é divorciado, você não tem relação com sua ex-mulher, ou tem mais ou menos. E se a ex-mulher encontrar parceiro também, né? Né? Aqui não funcionou porque o cara não teve, sabe, a personalidade para ter sua liberdade e viver uma coisa linda com essa mulher, né? E tem situações assim, né? E a mulher fez bem em falar,
Oh, que pena que você não gosta de mim. Mas a minha vida não se revolve ao redor do seu, né? Então, a gente quer ser entendido, quer ser aceito, quer ser visto do jeito certo. E muitas vezes a gente se adapta, né? Se filtra, muda a forma até de falar, de agir. Mas não importa o que você faça, as pessoas vão te interpretar do jeito delas, né? Se você é quieto, vão dizer que é distante. Se você se expressa, vão dizer que é demais. Se é confiante, vão dizer que é arrogante. Em algum momento você precisa entender, as pessoas não te veem como você é. Muitas pessoas não te veem, né? Então você tem que aceitar isso, mas eles pagam a sua comida, seu teto. Não, né? Elas te veem através do próprio filtro, da própria história, das próprias inseguranças. É uma espécie de espelho, né? Não tem que perder sono nisso, né? E se você tenta controlar isso, você perde completamente quem você é. Então, legal se você me acha bacana, te acho bacana. E se não, tchauzinho, mas que não desejar o mal, né? Mas não pode ficar rezando, ficar falando, ela não gosta de mim, ou ele me acha chata, o filho dele, ou as filhas dela, ou vice-versa, né? Não dá. Você é você. Eles são eles. Cada quem tem seu filtro, né? Então, vamos seguindo isto. Então, essa é grande. Muita gente acredita que amar alguém é consertar essa pessoa, ajudar, salvar, orientar o tempo todo. E vem de um lugar bom. Você se importa, não quer ver o outro sofrer. Mas a verdade é, você não pode fazer o trabalho interno por ninguém. Pode aconselhar, pode apoiar, mas não pode mudar alguém. Escutem bem, você não pode mudar alguém. E ela ou ele não podem mudar você. E às vezes essa necessidade de consertar não fala sobre o outro. Fala sobre você não conseguir lidar com o sofrimento dele ou dela. Fazer algo alivia. Mas aceitar que você não controla é muito mais difícil. O apoio de verdade é diferente. É estar presente sem assumir o controle. É deixar a pessoa viver o próprio processo. Mesmo que já seja bagunçado. Mesmo que leve tempo. Então você não pode controlar a vida do outro, não pode, resolver os problemas. Não é seu filhinho, ou seu bebê, sua filhinha, sabe? Essa pessoa tem que lidar com seus próprios problemas, processos. E você tem que aceitar isso. Tem uma expressão em inglês, chama-se Savior Complex. Desculpem o tráfego. Savior Complex, acho que é... não sei. Problema de Salvador, sabe? Que você quer salvar a pessoa. Mas esse não é o seu papel. O seu papel é desfrutar da pessoa, gozar da pessoa e vice-versa.
Sim, escutar dos problemas dessa pessoa porque você tem muito carinho ou você ama essa pessoa, mas você não pode resolver os problemas. Se a pessoa tem problemas com seus pais, você não pode ir resolver. Se a pessoa tem umas dívidas terríveis, você não pode ir pagar. Você não pode fazer isso, né? E a pessoa também não deve resolver teus problemas com tua filha ou teus problemas com teu irmão. De novo, sabe? A gente tem que lidar com isso pessoalmente. Pode falar pro parceiro, parceira, mas não pode esperar que essa pessoa vai resolver os problemas, né? Não pode. Então, pensem nisso. Agora vamos falar de expectativas. Essa pesa, né? Porque muita gente vive baseada no que os outros esperam, o que deveria fazer, quem deveria ser, e você tenta corresponder, quer orgulhar, não quer decepcionar. Mas olha aqui, olha só. Você constrói uma vida que parece certa, mas não é sua. E por mais que conquiste coisas, nunca é suficiente. Então você sabe, por exemplo, vamos supor que essa pessoa cresceu numa casa que tinha sempre empregada, faxineira, sabe? Mas daí casou com você e vocês foram para um outro país onde não tem faxineira, empregada, sabe? Não tem moço, sabe? Não tem nem sequer jardineiro. Então, vocês têm que se adaptar com o casal, né? E o cara, sabe, ele trabalha, mas você também. Então, as coisas da casa lavar roupa, lavar louça, etc. Tirar o lixo. Ficam na responsabilidade de vocês. Aí você faz de tudo para fazer que as coisas funcionem, né? Mas o cara fica reclamando. Você deixou, sabe, o cobertor na mesa, você deixou a roupa aqui. Mas eu lavei, secou, aí eu tô dobrando roupa, né? Eu preciso fazer muita coisa. Não, tá feito uma bagunça a casa. E aí você fala, e você tá me ajudando? A gente não tem máquina de lavar louça. Você tomou o café da manhã, sabia que eu tinha que cuidar do bebê? Eu fiz café da manhã para você, o cafezinho, sabe, requeijão com pão, whatever. E você deixou tudo sujo, não lavou nada e em cima fica reclamando. Eu tô com um bebê novinho de 10 meses e você não tá ajudando em nada. Se liga, Ou seja, os casais têm que se adaptar às circunstâncias, né? Se você vem de uma família muito mimada e seu parceiro não vem desse tipo de família, e aí, ou vice-versa, um cara que é muito, sabe, júnior, e fica com uma moça de classe média, não pode esperar que a moça vai tratar ele como se ela fosse a escrava dele, né? Mas tem pessoas que não aguentam, tem muita pessoa que não aguenta, sabe, a mudança. Então, isso de nunca é suficiente, isso não é legal, não. Então, ou uma de duas coisas, ou você aprende a se adaptar, ou
acaba com a relação, porque é tóxico estar numa situação onde você fica pensando que nunca é suficiente. Seja você a pessoa que agrede ou a vítima. Então, se você é a espécie de vítima, você está buscando a aprovação. Mas isso não é correto. Okay? Você não é uma foquinha no aquário aprendendo a fazer diferente coisa na água, né? Você é uma pessoa. E você está pondo o seu melhor esforço, ou talvez seja ao contrário, seu parceiro ou parceira está fazendo o melhor esforço e você não quer apreciar, ajudar. Então tem uma coisa que não está bem, né? Então, cabeça fria e ver as coisas como são, né? Nada de mimado ou mimada. Tem momentos que sim, mas, sabe, tem momentos e o casal tem que se entender, né? Mas isso diga, meu café da manhã, às 6 da manhã, eu vou sair a fazer exercício. Olha só, eu não posso fazer exercício. Fiquem pensando nisso. Sempre tem que estar nos sapatos do outro, um do outro, né? Procurando conversas reais sobre amor, conexão e tudo o que existe entre uma coisa e outra. Escute o Love Hacks, sincero, profundo, em 4 idiomas: inglês, espanhol, francês e português. Encontre a sua versão onde quer que você ouça podcasts. Aqui este outro ponto é pessoal. Quando alguém te trata mal, é difícil não levar para o lado pessoal. Dói, né? Você começa a duvidar de si. Fica, será que eu fiz algo errado? Será que eu não sou suficiente? Mas a forma como alguém te trata não define o seu valor. Isto é muito importante, né? Se o cara fala, você faz pura merda. Minha mãe fazia as coisas melhor. Eu falaria, tá bom, então vai casar com a tua mãe. Meu pai me dava bijuteria e deu meu primeiro carro. Vai casar com seu pai, né? Essas reclamações, nossa. Então, seu valor não depende disso. Reflete onde essa pessoa está. O estresse também. Eu falei pronto demais, mas é que eu fico zangada rápido, admito, né? O estresse, as feridas, a capacidade emocional. As pessoas não te dão, muitas vezes, não te dão o que você merece. Elas te dão o que elas têm, né? Então, depende também da situação, né? Ou seja, se a pessoa está disposta a aprender, aí tem que dar chance, porque as relações são assim, né? Relação de casal, vão crescendo junto. Mas se a pessoa vai estar comparando você com seu ex, ou sua mãe, ou seu pai, seu primo, ou alguém melhor que você, ou ex, falei ex, né? Então, isso não tá legal. Mas se vocês estão aprendendo juntos, então, às vezes tem erros, mas a gente aprende do erro, né? E a maioria das pessoas, de novo, dão o que elas têm emocionalmente. Se elas têm muitas feridas, muitas vezes elas vão dar feridas. Mas eu não estou falando cancelar, porque elas também podem aprender. Cada caso é diferente.
Não tem um patrão aqui, não tem uma cópia da outra, não. Não é que nem fábrica, não. Cada caso é diferente. Então, gente, vamos fechando isso. Você não é responsável por as emoções dos outros, a forma que te vem, a cura deles, as expectativas deles, ou o comportamento deles. E quando você realmente entende isso, de verdade, algo muda. Você se sente mais leve quando você tomar, sabe, uns passos assim atrás, e você vê com a gente, with a wider lens, eu não lembro o termo em português, mas que nem, sabe, uma câmera, e você usa um lens, tipo, aquele cara que fez o Lawrence of Arabia, já estou entrando em filme, gente, filme antigo, não tão antigo, mas David Blaine, acho que sim, era o David Blaine, diretor que acho que foi marido da Julie Andrews. Eu estou misturando informação talvez, mas acho que era David Blaine, que usou um panorama, sabe, grande, sabe, muito impressionante para a época. Não me lembro, eu não tinha nascido quando saiu Lawrence of Arabia, mas eu gosto de filme antigo. Então, o panorama depende de você também, né? Então, você fica mais leve, também tem que ver suas ações, né? Mas você deve estar claro ou clara que você não deve carregar tudo. Para de carregar tudo. Para de pensar demais. Esse overthinking é muito, sabe, quase que pode destruir uma pessoa, né? Para de ficar pensando demais. Que você não vai chegar a nada. Você pode até tomar decisões erradas por pensar demais, ver demais numa situação que não é tão grave assim. Então tem que ir com a mente mais clara que se pode, né? E para de tentar controlar tudo. Porque você não pode mudar uma pessoa. Ela pode tentar melhorar por você e vice-versa, mas nem você vai mudar ela em tudo, nem ela vai mudar você. A gente tem a nossa personalidade. O que a gente tem que fazer é tentar fazer que essa personalidade seja mais compreensiva, mais empática, né? Mas não vai mudar assim, eu era, sabe, uma pessoa muito intolerante, agora eu virei o Gandhi. Não vai assim não, tá? E finalmente, ter espaço para a sua vida, seus hobbies, seus gostos, suas amizades, não tem que ficar grudado. Não estou falando de ser fiel ou não, isso é outra coisa. Eu estou falando de você como pessoa, seu espaço. Se você quer sair com amigas, deve poder sair de vez em quando. Eu falo de 1, 2 vezes ao mês. Se você quer ir fazer esportes no gym, ou ir nadar, ou, sabe, fazer hiking, eu sei lá, né? Você pode fazer isso. Se você quer ficar em casa lendo um bom livro ou vendo um bom filme e seu parceiro ou parceira não querem, você tem esse direito também, né? É seu espaço.
E aunque a gente tenha parceiro ou parceira, não pode fazer tudo a todas as horas juntos. Não dá. Porque vocês não são gêmeos. E olha, os gêmeos fraternos ou idênticos, eles têm seus hobbies próprios, suas coisas próprias. Os gêmeos não casam com a mesma mulher, ou tem casos, mas é muito, muito raro, né? Estou pensando em siameses, né? Essas duas moças, não lembro os nomes, mas tem umas gêmeas siamesas que casaram com o mesmo cara, mas é extraordinário isso, tá? Isso não é coisa de todo dia. Então as pessoas têm que ter suas preferências, suas ocupações próprias, né? E também você tem que ver seu próprio crescimento, sua paz. Porque quando você deixa de carregar o que não é seu, você finalmente logra ter espaço para o que você é e quer. Então isso é muito importante. Você não é a continuação do seu parceiro ou sua parceira e vice-versa. Então, gente, vou deixar vocês que tenham uma excelente semana. A gente está se vendo, né? Abraço, beijão. Se esse episódio fez sentido para você, deixa o like, se inscreve e continue aqui.